Muito bem, muito boa noite, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia, 22 de outubro de 2025. E hoje nós vamos estudar 4 versículos. Os dois versículos do dia de ontem, que estão em Gênesis 12, 4 e Romanos 9, 4, na página home de Bíblia Online. Sempre tem 2 versículos que fica sorteado ali no site, a gente toma aqueles versículos para meditar. Os dias de ontem foram esses de Gênesis e Romanos. E hoje, dia 22, nós temos Jeremias 32 e 2 Coríntios 1, 7. Vamos ter uma meditação um pouco dupla hoje. Nós vamos então meditar, que diz assim os versículos de ontem, dia 21 do 10. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Romanos 9, 24 diz, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos 9, 24, que fala sobre a chamada de Deus completa. Deus chama aqueles que estão ouvindo e lembrando da companhia dele. Aqueles que lembram de Deus, consideram Deus, se lembram que Deus existe, são aqueles que estão realmente enfatizando a importância da mentalidade de Deus nas coisas, nos temas, nas circunstâncias, na vida, nas eras, seja o assunto que for. E quando se lembra de Deus, ali Deus tem um plano, Deus tem a oportunidade de exercer um plano. Por isso que o nosso estado espiritual, emocional e físico não pode ser alterado. Por quê? Para a nossa mentalidade não esquecer de Deus. O dia que o ser humano já souber tudo, já entendeu de tudo, já tem recurso para tudo, já é capaz em tudo, já se mantém em autossuficiência em tudo, ele esquece de Deus. Ele vai esquecendo, deixando de lembrar, quando vê ele já não precisa de Deus. E quando ele não lembra de Deus, ele já deixa Deus à distância. E isso começa a causar uma série de reações próprias do homem, destrutiva a si mesmo, porque ele vai escolhendo pontos, intuições destrutivas sem se perceber. Então, é Deus quem orienta para não nos autodestruirmos. E aqui ele diz para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e graças a Deus aqui, esse Abraão aqui saiu, né? Ele saiu e disse a Abraão, saiu e partiu como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, graças a Deus. Porque Deus lhe deu promessa para ele e todas as nações. Imagina se ele não tivesse saído, né? Como Adão, que não obedeceu a ordem de Deus. Deus falou para Adão, não mexe naquilo que eu não quero que mexa, e Adão foi lá e mexeu, se sentiu autossuficiente, mais do que Deus queria. Então, que o Senhor tenha misericórdia, que nós possamos estar prontos para fazer aquilo que o Senhor manda, né? Não pode ficar ouvindo milhões de outras pessoas e Deus por último. É diferente, é Deus primeiro e depois os outros, né? No Romanos 9, 24, os quais somos nós. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus, a quem também ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, essa consciência de que independente, como estamos vendo nas últimas lives, as adversidades, tanta embaraço, tanto bloqueio, tanta questão que as mentalidades e as influências destrutivas, né, que isso vem tudo de hoste espiritual da maldade, elas tentam impedir, diante de Deus, o que Ele quer que a gente se lembre é que nós somos chamados e devíamos ter feito o que Deus falou. E temos que fazer o que Deus falou. Se Deus não fez, a cada segundo está contando um processo. Que processo é esse? De correção, de luta, porque a gente não fez. Cada vez que a gente atrasa, em cada segundo acrescenta mais luta, mais angústia, mais aflição, mais dificuldade. Por que Deus é vingativo? Não. Porque a própria obediência nossa, ela facilita e ela dá acesso a uma bênção.
Se a gente não obedeceu, atrasa a bênção, o atraso de bênção aumenta a agonia, a angústia, a aflição. Deus já determinou por onde vai sair toda a provisão dele, pela obediência de algo próprio, interno do indivíduo, ou externo, ou de alguém ao redor, ou na questão, no assunto, no tema. Se há uma desobediência que não se faz, não se age naquilo que Deus falou, começa a cada segundo que demora mais um acréscimo de aflição. Então, a obediência, ela é direta. Ela é direta, não só no fruto de resultado do plano de Deus, mas do resultado do bom desempenho e bem-estar nosso até a hora que o Senhor completa o que Ele quer. Se a gente não obedece, começa a dar resultado errado. Começa a dar errado. Vamos hoje aos nossos versículos, né? Então, que a gente possa obedecer o que Deus quer e entender aquilo que Deus quer. Nossos versículos de hoje vão complementar aquilo que o Espírito Santo vem nos falando através da palavra dele. Hoje em Jeremias 34, 42 e 2 Coríntios 1, 7, que diz assim, ó, Jeremias diz, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. Que é algo muito interessante, porque mostra a expectativa da esperança de Deus para o povo que ainda não tinha nem chego no cativeiro. Estava começando uma guerra nessa parte aqui, onde o rei inimigo iria vir, acabar com toda a questão que estava ali em Israel, levar o rei cativo de Israel, fazer o povo estar em cativeiro. E Deus estava dizendo para Jeremias, eu farei bem ao que lhes tenho declarado. Como é que Deus vai fazer bem, sendo que o mal nem começou ainda, que ele já tinha permitido, já tinha dito para Jeremias orar e profetizar? Foi porque isso é um retrato que Deus não tem alegria em ver o sofrimento. Deus não tem alegria de ver os danos que se causam no indivíduo que não faz a vontade de Deus, não faz a obra que Deus falou, independente de qual seja ela. Agora, Deus é um Deus, como nós já estudamos, que a agenda dele vai de 2000 anos. Então, uma vez que ele está elaborando planos, quando ele vê que cada etapa está chegando, ele já está vendo o futuro, ele já está vendo, eu sei o bem que eu vou fazer. E eu preciso limpar, né? Trouxeram todo quanto é tipo de mistura para dentro do ambiente de Israel, destruíram os lugares de Deus. O Senhor diz, isso aqui não é a casa das nações vizinhas, isso aqui não é a casa do vizinho, isso aqui é o meu espaço, o meu ambiente, a sala da minha casa. Israel é meu ambiente. Não se faz o que se faz de outras nações em Israel. Então, eu preciso limpar, trazer alguém que seja vassoura, né? Corrigir. E por que Deus corrige? Para deixar bem claro que Ele não gosta. Tem coisa que a gente não entende que Deus não gosta. Tem coisa que a gente parece que não sabe, não consegue compreender ou não consegue pôr dentro do espírito essas coisas. Deus não gosta. Esse tipo de coisa Deus não gosta. Isso aqui Deus não gosta. Não, parece que tá tudo bem. Vamos levando, né? Um pouquinhozinho aqui, um pouquinhozinho ali, vamos levando. E Deus disse, não deu para entender que eu não gosto, não deu. Como é que eu faço para marcar os meus filhos que eu amo de que isso aqui eu não gosto? Isso aqui eu não gosto. Como é que eu faço? Então eu tenho que mandar um reizinho, bravinho, né, com um monte de ferro, com aguilhões, com um monte de capacidade para vários tipos de cativeiro. Vamos mandar Israel todo em cativeiro para longe. Olha. Mas para que tudo isso? Para deixar bem claro na memória. Era só para trabalhar na memória de Israel, de que o jeito que não é o jeito de Deus, ele não gosta. Porque uma vez que ele está no ambiente,
né? A gente não põe na sala da nossa casa, na cozinha da nossa casa, comida que a gente não come, animais que a gente não convive, né? Ninguém vai convidar um leão que não é treinado para morar junto, não tem jeito. Então, o que acontece? Deus tem que gravar na memória do indivíduo que acha que tudo é igual, que Deus aceita qualquer coisa. Vamos de qualquer jeito. Então, Deus tem que trabalhar na memória. Para trabalhar na memória, tem que ser no sofrimento, para marcar bem bonitinho, que eu não gosto. E para deixar a segunda razão, bem claro que eu sou Deus de correção. Não fica barato, eu corrijo. Porque se eu não corrigir, não vai ficar claro que eu não gosto. E aí o que acontece? Começa Deus a elaborar um plano de provação. Existem dois tipos de provação. Aquele que é treinamento, que o indivíduo está vivendo porque ele está se treinando, é uma escola de treinamento para algum trabalho, alguma coisa que ele está fazendo. E existe aquilo que é a correção. Aquilo que Deus já treinou, já ensinou, já falou, mas o indivíduo não obedece, ele não quer fazer a obra. Então agora ele vai ser ajustado. E aí o que aconteceu com Israel? Então agora, já que vocês não conseguiram guardar na memória que eu não gosto disso, que eu quero que tire, não tira, não sai, não vai, então eu vou criar uma circunstância, um tempo de ambiente que vai aclarar bem a expressão do que eu não gosto, e isso vai marcar. E aí vocês vão entender, espírito, alma e corpo, que eu não gosto. Então o que Deus fez? Vocês querem os inimigos? Quer fazer igual as outras nações? Quer os deuses das outras nações? Quer ficar do jeitinho que eles são? Porque quem faz fica igual? Tá lá em Salmos. Cego, surdo, mudo é aquele que anda olhando um cego, um surdo e um mudo. Aí o que acontece? Deus pega e fala, então fica com seus deuses e vai morar na terra deles, com o povo deles, do jeito deles. Vai viver no ambiente deles, vai viver o estilo deles, vai ficar com eles, vai lá. Fica lá, goodbye, adiós. Aí o que acontece? Manda o povo em cativeiro. Aí quando o povo vai em cativeiro, eles começam a ser proibidos de fazer as coisas. Não pode fazer, não pode... Por que não pode fazer as coisas? Porque eu estou em terra estranha, não é minha terra. Não pode. Vocês estão proibidos. E quando Deus queria ter liberdade com vocês, vocês proibiam porque estava copiando outras nações. Aí não podia fazer nada, não podia... Saudade de cantar a Deus, saudade de adorar a Deus, saudade de fazer... não pode? Não pode. Por que não pode? Porque quando vocês tinham uma terra inteira de espaço para adorar a Deus, não queria. Não estava bom, vamos copiar outras nações, vamos fazer do jeito de outras nações. Aí Deus disse, então agora vou obrigar vocês a conviver com aqueles que vocês escolheram. E aí vocês vão conviver, e quando vocês vão conviver, vocês vão ver a diferença. Vocês vão querer sair e eu vou tratar. Aí cada vez que eles queriam adorar, andar na terra deles, fazer o que eles queriam, estava lá, preso num lugar que não era deles, tendo que obedecer um rei que não era o deles, tendo que fazer o gosto dos pagões que não era o deles, e aí tudo bem restrito, sufocado, difícil. Aí disse, então agora vai marcar bem que eu não gosto. Vai marcar bem, vai valorizar bem a hora que chegar na terra. Vocês têm um Deus que vocês adoram livremente, vocês têm um ambiente de terra que vocês moram livremente, vocês têm tudo que eu dei livremente. Aí vai dar valor, né? Porque aquele ditado só tem valor quando perde ou quando Deus corrige. E aí, só que para Jeremias, esse processo, Deus já estava feliz. E aí Deus já estava dizendo para Jeremias, como eu trouxe sobre este povo grande mal, eu trarei sobre ele. Olha a expectativa de Deus já. O bem que lhes tenho declarado. Então, quando Deus não gosta de uma coisa, a gente não enxerga. Quando Deus não gosta, a gente dá uma de surdo, cego, mudo.
quando Deus não gosta e a gente insiste, não demora muito para Deus deixar mais claro do que a nossa surdez, a nossa cegueira e a nossa forma de ser mudo. Deus tem como fazer um barulho bem grande para mostrar que Ele não gosta. E isso chama-se ajuste de correção. Para Israel foi o tempo do cativeiro. Foi o grito grande de Deus: eu não gosto disso. Eles não estavam conseguindo ouvir nem ver. Aí Deus precisou fazer isso. E aí, só que Ele só corrige porque Ele ainda no final da correção tem aquela esperançazinha pequenininha que talvez possa ter a esperança de que o indivíduo se ajuste. E aí, quando voltar para Israel, vai começar as bênçãos, vai querer andar com Deus mesmo sem olhar para ninguém, vai querer mesmo conversar com Deus inteiro de alma, inteiro de espírito, inteiro de coração, vai querer mesmo olhar só para Deus, vai parar de querer copiar as outras nações, vai querer Deus, não vai querer outra coisa. Que depois do cativeiro, o indivíduo, né, veste o cabreiro mesmo, aquela coisa que olha só para frente, como Salomão disse. Aí, depois que Deus expressa bem que Ele não gosta disso, através da provação, Ele já tem essa esperança: farei todo o bem que lhe tenho declarado. E aí, 2 Coríntios 1,7 diz: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim serei também participantes da consolação. Então, por que Deus permite a prova? Se a prova não é treinamento, ela está dizendo para nós de uma forma clara o que Deus não está gostando. Ou que Ele não gostou e agora Ele está deixando um tempo claro do que Ele não gostou para haver um ajuste disso. E aí, o que acontece? Nós somos chamados para passar esses tipos de aflições. Então, não fomos chamados para morrer por Cristo. Quem morre por Cristo não serve mais a Cristo. A própria palavra diz: quem te louvará morto? Não louva, né? O salmista falou: se eu morrer, eu não vou louvar. O próprio Paulo disse: se eu morrer, não tem fruto aqui para vocês. Eu vou ter com Deus, vou estar com Cristo, maravilhoso, mas não vai ter fruto. Então, eu vou ficar aqui um pouco mais para ter fruto. Para Deus não é vantagem se o plano de Deus é alguma coisa de fruto ainda aqui na terra. Embora que Ele tenha os seus reservas. Porém, quando as nossas aflições não é a parte de morrer como mártir, isso não é o propósito, não dá mais fruto. O propósito de Deus é esses tipos de aflições onde nós auxiliamos outros ou a nós mesmos ou ao nosso redor, um processo de correção forte de Deus, um processo de ajuste forte de Deus. Se a coisa não está caminhando, se está acontecendo alguma coisa, Deus está falando severamente com algum surdo, cego ou mudo, espiritualmente falando, ou numa área emocional, física. Deus está berrando e o indivíduo ainda não viu. Então, nós passamos essa participação de aflição até Deus deixar bem esclarecido alguma coisa que Ele está corrigindo, que Ele não gostou. Então, Ele está fazendo, aclarando a justiça, aclarando o que Ele não gostou e enfatizando a memória do indivíduo do que Ele não gostou. Quando essas duas coisas são verdadeiramente estabelecidas, e isso por um processo, né? Aí depois de todo esse processo Ele diz: vocês serão participantes também, como suportaram até ver o que eu não gostei, então agora vão ser participantes da consolação. Então, atrapalhar a obra de Deus, ou impedir a obra de Deus, ou não fazer a obra de Deus, ou pôr pedra no caminho, não fica barato para Deus de jeito nenhum. Por quê? Porque aí Ele começa a pôr a reação dele, e depois que Ele corrige, quando Ele acha que está bom o tempo de correção, aí Ele vem com a consolação. Só que para nós, dependendo das percas do caminho, o desgaste do caminho, a consolação de Deus, a gente começa a perceber que, graças a Deus, a luta não matou, né? Não deixou a gente, sei lá, preso no hospício, internado, né? Ou alguma desgraça mais forte. Só que muitas vezes o gosto
questões na vida, o gosto por vida é perdido. O gosto por algumas áreas é perdida, tem os seus danos. Muitos entre o cativeiro, entre Jerusalém, Israel e a ida para o cativeiro e o tempo do cativeiro, perderam. Tiveram dores, perderam seus filhos, perderam parentes, perderam suas posses, perderam. E esse tipo de dor não volta, não constrói, não recupera. Né? Jó, ele teve outras posses, outros filhos, mas não foram os mesmos filhos, não foram as mesmas posses, não foram os mesmos animais, não foram os mesmos recursos. Cada um é um. O dano é irreversível, não tem condição. Então é melhor a gente obedecer na hora, porque cada segundo que a gente atrasa, nós estamos contando uma correção de Deus. E nós não sabemos por onde ela pode vir, se o Senhor não tiver misericórdia. Se Deus não tiver misericórdia de nós. Porque quando a gente é escolhido para fazer uma obra, tem que fazer e acabou. Então, somos consolados? Somos. Não morremos. Deus nos mantém, né? De alguma forma a gente respira. Mas a perda pode ser irreparável. Irreparável. Que o Senhor tenha misericórdia, ok? Esse então foi nossa meditação dupla de 2 dias hoje, dia 21/10 e 22/10. Que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais.